Gostaria de convidar os irmãos para que abrissem comigo, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Profeta Jeremias, capítulo 29. No versículos 1 ao versículo 14. Profeta Jeremias, capítulo 29, versículos 1 ao 14. Carta que o profeta Jeremias envia da parte do Senhor para os exilados na Babilônia, para o povo de Israel. A palavra de Deus nos diz assim, profeta Jeremias, capítulo 29, versículos 1 ao 14. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, assim dizia a carta, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Aleluia. Palavra de Deus para nós nesta noite, irmãos, é para que possamos refletir acerca da nossa vida, do nosso caminhar, do momento em que estamos vivendo. Hoje é uma noite, irmãos, de reflexão, uma noite de exame. Daqui a pouco nós vamos estar celebrando a Santa Ceia, vamos comer do pão, beber do cálice, e a orientação, a exortação do apóstolo Paulo é: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. O exame é necessário, irmãos, em todos os momentos da nossa vida, as reflexões, estamos avaliando a nossa vida para estarmos desfrutando, irmãos, para estarmos compreendendo e caminhando na direção e no cuidado do Senhor. E é isto que eu queria meditar com os irmãos nesta noite. E baseado neste texto, irmãos, do profeta Jeremias ao povo de Israel no exílio, havia um momento agora de desconforto, de medo, de insegurança, um sentimento de derrota, de fracasso, era lamento no meio do povo de Israel. E haviam até mesmo alguns profetas mentirosos, trazendo mensagens que não vinham do Senhor, trazendo uma esperança que não era verdadeira, trazendo uma informação, uma orientação que não vinha de Deus, dizendo, por exemplo, que eles estariam sendo libertos logo em seguida, que logo acabaria o exílio,
né? Daqui a um tempo vocês vão voltar. E Deus usa o profeta então para dizer, olha, não é verdade. O tempo que eu tenho para vocês no exílio é de 70 anos. 70 anos. Não vos enganem os falsos profetas. Deus tinha um propósito com aquela nação, com aquele povo, com o povo de Israel. E nós precisamos, irmãos, atentarmos para isso, porque nós, como filhos de Deus, como homens e mulheres que buscamos a vontade de Deus, que conhecemos a sua palavra, que tememos ao Senhor, nós precisamos nos lembrar que nós temos que viver e caminhar, levar a nossa vida, irmãos, dentro das perspectivas de Deus, no olhar do Senhor, na visão de Deus para o mundo, para as situações e para a nossa própria vida. Nós não podemos caminhar com os nossos próprios olhos, irmãos, nossos próprios pensamentos. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, é corrupto. A nossa tendência, irmãos, é tomarmos caminhos errados, decisões erradas, é nos precipitarmos, é fazermos aquilo que não convém. E muitas vezes, é claro, pagamos o preço por causa disso, sofremos, temos dificuldades, consequências vêm. E a palavra de Deus para nós, irmãos, é que nós estejamos atentos à sua orientação, seus desígnios, à sua vontade. Aqui, por exemplo, no texto que nós lemos, o povo agora no exílio, para o Israel de Deus, para essa nação, para eles eram, como eu disse, sentimento de derrota, de tristeza, de fracasso, era lamento sobre eles. Mas Deus tinha uma palavra de bênção para eles. Tinha uma promessa de restauração, de perdão sobre o povo de Israel, uma nova vida, uma vida nova para eles, de vitórias e até mesmo conquistas. É claro, irmãos, houve pecado. O povo fez o que era mal. Desde quando o Senhor resgatou e chamou esse povo de Israel para ser seu povo próprio, escolhido, exclusivo, o Senhor orientou desde o princípio, olha, ande na minha palavra, estejam atentos à minha lei, às minhas instruções, ouçam os profetas, os sacerdotes, andem na minha direção. Mas o povo não quis, o povo não queria ouvir os seus profetas, a palavra do Senhor. Eles queriam caminhar nos seus desígnios, nas suas próprias vontades, nos seus próprios pensamentos. E aí pecaram, fizeram o que era mal, começaram a caminhar e viver uma vida distante de Deus, religiosa, praticando até mesmo alguns ritos, mas distante de Deus. O coração, muitas vezes o Senhor os exortou, o coração deles estavam distantes do Senhor. Eles viviam muitas vezes de práticas, de rituais, mas não amavam ao Senhor, e nem ao menos a sua palavra. E aí então veio a disciplina, veio a correção, né? Veio agora o exílio. O Senhor avisou muitas vezes, e aí falou, olha, não tem mais jeito, eu vou levá-los para o exílio. Por isso que ele enfatiza muito bem aqui na carta, eu, o Senhor, os enviei, eu os deportei. Foi o Senhor que usou Nabucodonosor para invadir Jerusalém, para quebrar tudo, não é? Quebrar os muros, para quebrar o templo, para quebrar as casas, para arrebentar com tudo, para levar para a Babilônia, né, os jovens, os adolescentes, todos aqueles que tinham força, vida, saúde, que podiam trabalhar, pessoas capacitadas, inteligentes, foram distribuídas nas províncias da Babilônia, foram levados para lá. Em Jerusalém, destruída, quebrada, ficaram-se alguns velhos e doentes, que não foram levados. Então, para eles, irmãos, para o povo de Israel, era lamento, tristeza, derrota, falência, porque eles tinham feito o que era mal. Mas Deus, irmãos, na sua bondade, misericórdia, um Deus que é amoroso, bondoso e que tem um compromisso com aqueles que Ele tem chamado para Ele mesmo, Ele tinha uma promessa, né, de transformar, de trazê-los de volta. A misericórdia do Senhor, cantamos aqui nesta noite, se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor estavam sobre o povo de Israel, e por isso Ele prometeu, Ele disse, eu vou trazê-los de volta, eu tenho bênção para a vida de vocês. Mas aí então Ele dá algumas orientações para o povo de Israel. E é importante, irmãos, a gente entender e atentar que Deus tinha um propósito em tudo isso. O povo sendo levado para o exílio, uma outra terra, um outro povo, uma nação que não conhecia Deus, adoravam outros deuses, muitos não sabiam quem era Deus de Israel. E o propósito de Deus realmente era este, irmãos. Era fazer com que o nome do Senhor, ele fosse conhecido, temido, exaltado,
E é através do seu povo, assim como hoje é através da sua igreja, é através da igreja. É através de cada um de nós, irmãos, que o nome do Senhor é conhecido, é temido, é exaltado, é reconhecido, irmãos, através do seu povo, da sua igreja. Babilônia não conhecia, aquela grande Babilônia, a potência daquela época, irmãos. Ninguém vencia aquela nação poderosa. Eles eram conquistadores, tomavam tudo. A Bíblia diz que até mesmo onde eles passavam, nem grama crescia mais. Tudo era tomado e destruído. E eles levavam o povo cativo. Israel foi levado, irmãos, para a Babilônia. E levado praticamente todo. E é interessante que o texto enfatiza aqui, né? Os ferreiros e carpinteiros. Por que isso? Para que eles não pudessem reconstruir, irmãos. Eles não pudessem fazer espadas. Eles não pudessem fazer ferramentas. Que eles não pudessem mais reconstruir, reerguer. Por isso, no meio do povo de Israel, era lamento. E eles diziam para si mesmos, havia até um dito popular, de que eles agora estavam totalmente destruídos e de que não havia mais esperança. Isso é o que passava no coração deles. Esperança agora que acabou, não tem jeito mesmo. Nem mesmo para tentar reconstruir e restaurar. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, irmãos, Ele tinha um propósito sobre a vida do povo de Israel e de fazer o nome dele mesmo conhecido naquele lugar. Por isso Deus traz então uma palavra de perdão, uma palavra de restauração, uma promessa. Vou trazê-los de volta e vocês serão abençoados. Mas ele dá algumas recomendações para o povo de Israel agora no exílio, em outra terra, em outro lugar, em meio a uma escravidão, um exílio, longe do seu país, de sua nação, do seu templo. E eu quero trazer para nós nesses dias, irmãos, a igreja Volta Redonda, o Brasil, o mundo tem vivido momentos difíceis com esta pandemia, momentos complicados, que não dá para entender, compreender, confuso, as notícias confusas, não há entendimento, não há clareza, as expectativas não são certas, e às vezes as pessoas têm vivido nesse dilema, e isto tem trazido medo, tem trazido pavor, desconforto e desesperança. E o mais triste, irmãos, é que muitas vezes em meio ao povo de Deus, à igreja do Senhor, o povo de Deus tem sido travado. Eu tenho dito, irmãos, que a igreja não está presa. O evangelho, a palavra de Deus não está detida. A igreja continua firme e forte, trabalhando e fazendo a vontade do Senhor. Mas muitos têm travado, parado. Outro dia eu conversava com alguém, até se dizia isso. Muitas das igrejas hoje estão caminhando apenas na manutenção. Às vezes a própria pregação, a ministração da palavra é a manutenção do que estão dentro. Não há mais a preocupação do que estão fora. Não há mais a preocupação com o evangelismo, com fazer o nome do Senhor conhecido. Que o Brasil, o mundo saiba que Jesus é o Senhor, é Ele que governa, é Ele que reina e Ele tem planos e propósitos sobre todas as coisas. E aí precisamos, irmãos, nos lembrar que nós somos igreja. Nós somos povo do Senhor. E que ainda, quem sabe, que estejamos pagando um preço de uma desobediência, estamos talvez sendo disciplinados, a verdade é que estamos sendo provados. Deus tem nos ensinado, né, irmãos, nessa situação. Eu tenho dito que a vontade de Deus, irmãos, é que a igreja congregue, é que o povo de Deus esteja reunido, é que o povo de Deus se abrace, é que o povo de Deus se beije, é que o povo de Deus esteja junto. Deus criou o homem para se relacionar e viver em união e comunhão. E a igreja foi feita para isso. Nós estamos vivendo um momento diferente, irmãos. É um momento de provação, de teste. Como disse outro dia alguém, é talvez uma peneira. Porque a gente está, quem sabe, tomando conhecimento de fato quem é e quem não é do Senhor. Porque aqueles que não eram, ou que não são, que às vezes vinham e não sabiam por que vinham, acostumaram em não vir e talvez não venham mais, porque não são do Senhor. Se acostumaram. Vão continuar em casa, mesmo que depois que libere tudo. Mas aqueles que são do Senhor, irmãos, em que o Espírito Santo habita, aqueles que Deus chamou para um propósito, este Deus move e toca em seus corações, e os quebranta
e os fala: vá, é o tempo de reunir de novo, é o tempo de congregar de novo, é o tempo de estar na rua de novo, é o tempo de estar juntos de novo, mesmo porque somos do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender o propósito e o plano de Deus em meio à pandemia, em meio às circunstâncias difíceis e complicadas, irmãos. Nós não somos aqueles que apavoram, nós não somos aqueles que têm medo, que ficam inseguros, não. Nós somos aqueles que marcham, que caminham, que avançam, porque nós somos do Senhor. Lembra quando Jesus chamou seus discípulos e mandou: ide, vão, se serpente picarem, não vai causar dano, não tem problema nenhum que vai acontecer. Nós precisamos confiar no Senhor, irmãos. É claro, eu tenho dito aqui, nós não vamos ser rebeldes nem desobedientes. Nós vamos seguir as orientações, as restrições, nós vamos obedecer às normas, não é? Sanitárias, né? As orientações de saúde, as orientações do prefeito, tudo isso nós vamos seguir, irmãos, e nós vamos caminhando e sempre confiando no Senhor. Porque em meio a essa pandemia, em meio às provações, às lutas, irmãos, que Deus quer nos usar. Qual o propósito de nós existirmos, irmãos? Por que estamos aqui? Por que fazemos parte da igreja do Senhor? Por que estamos hoje congregando? Por que estamos em Volta Redonda, Brasil? Meu irmão, minha irmã, se estamos aqui é porque Deus nos chamou. Deus tem um plano e um propósito nas nossas vidas. Ainda quem sabe você esteja aqui e diga assim: puxa vida, eu nem gosto de Volta Redonda. Não sei nem por que eu estou aqui. Eu estou aqui porque fui mandado, fui enviado, estou aqui obrigado. Eu disse nessa tarde, às vezes alguns me perguntam: pastor, o que o senhor está fazendo aqui? O senhor lá é de Tubarão, de Santa Catarina, está fazendo o que aqui? Um lugar maravilhoso, lindo, bonito, seja lá o que for que vocês acham de lá, né? Porque eles dizem isso. O que você está fazendo aqui? A minha resposta é sempre a mesma: pergunta para Deus. Eu estou aqui em obediência. Ele me chamou, me trouxe para cá e fez eu gostar daqui, fez eu amar Volta Redonda, fez eu casar aqui, ter filhos aqui, viver aqui, tenho prazer em estar aqui. E vou ficar aqui até o dia que Deus quiser. E o dia que eu for para um outro lugar, que talvez até nem goste, como eu já fui a lugares que eu não gostava, mas eu aprendi a gostar, porque eu aprendi, irmãos, que eu preciso estar aonde Deus quer que eu esteja. Eu preciso estar aonde Deus quer que eu esteja. E eu preciso ter essa convicção, viu, irmãos? Se tem uma coisa que me tira a paz, é não ter a certeza das coisas. Eu busco isso do Senhor, para que eu tenha paz de estar onde Deus quer que eu esteja. Porque ainda que eu esteja no exílio, ainda que eu esteja no deserto, ainda que eu esteja em qualquer lugar, se eu estou dentro da vontade do Senhor, é céu para mim. É glória, é bênção do Senhor. Nós precisamos entender isso, irmãos. E Deus usa o profeta Jeremias para escrever essa carta, para falar isso para eles. Olha, eu tenho um propósito na vida de vocês aí. E aí ele dá, então, algumas orientações para o povo de Israel na Babilônia. Para a Babilônia, irmãos, inimigos de Israel, para eles, quando eles levavam alguém cativo, ou quando eles tomavam algumas nações, assim como invadiram Jerusalém e levavam, era para acabar de uma vez, era para extinguir do mapa, era para que Israel não existisse mais como nação. É por isso que foram levados todos. É por isso que até as ferramentas e armas foram levadas tudo, para que eles não pudessem se reerguer. Então, para eles, era o fim, era realmente acabar com tudo. Mas para Deus, irmãos, restauração. Havia esta promessa do Senhor para com o povo de Israel. E aí, meu irmão, minha irmã, eu queria, era que eu e você, nós estivéssemos fazendo uma avaliação da nossa vida, do seu viver, da sua caminhada, nos teus dias aqui na terra, quem sabe seus dias aqui agora. Eu queria que você avaliasse a sua vida, como pessoa, como família, como igreja. Eu queria que você estivesse fazendo esta avaliação. Afinal de contas, seriam 70 anos na Babilônia. Assim como hoje estamos aqui, exaltando a nosso Deus e celebrando 74 anos da primeira igreja presbiteriana de Volta Redonda. É um tempo bom para avaliar o nosso tempo como igreja, 74 anos como igreja. Vitórias, conquistas, fracassos, pecados,
Quantas coisas, quem sabe, aconteceram, mas houve também alegrias, tristezas. E não há nada, irmãos, que o sangue de Jesus não possa lavar, purificar, perdoar, transformar, colocar bálsamo, trazer cura para a alma. E muito mais, é claro, irmãos, creio, tanto para agradecer, irmãos. Agradecer o Senhor, as bênçãos, né? Agradecer pelas alegrias, pelas vitórias. Nele, no Senhor, tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Porque precisamos entender, irmãos, que tudo que vivemos, que experimentamos, como dizia o apóstolo Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Nós precisamos entender isso, irmãos. Como, por exemplo, a palavra de Deus lá no livro de Romanos, capítulo 11, até um hino, não é, com esses versículos. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Eu queria que você abrisse lá em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Precisamos lembrar disso, irmãos. Tudo é para Ele, é por meio dEle, é para Ele, e a glória é eternamente. Esta é a palavra do Senhor. Romanos 11, 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Precisamos entender isso, irmãos. O nosso Deus, Ele é Senhor e Ele tem propósito sobre todas as coisas. Nós precisamos buscar a Deus esse discernimento e enxergar as coisas na perspectiva e na visão de Deus, irmãos. Como o Senhor vê as coisas. Como Deus está vendo a nossa nação, nosso Brasil. Oramos já hoje também pelo Brasil, 7 de setembro amanhã. Como que o Senhor enxerga a nossa vida, a nossa igreja, os seus planos, os seus propósitos para cada um de nós. Eu gostaria, meu irmão, minha irmã, que eu e você, nós estivéssemos buscando do Senhor, abrirmos os nossos olhos, irmãos, para que possamos ver a glória de Deus. Não, quem sabe, só medo, insegurança, pavor, derrota, falência, mas olharmos e vermos a glória de Deus, o propósito de Deus disso tudo. Entendermos, irmãos, os seus cuidados, a direção do Senhor. O Senhor deu direção para o povo. Olha, vocês estão indo cativos. Eu estou levando vocês cativos. Mas eu tenho um plano, eu tenho um propósito e eu quero abençoar vocês. Eu quero que vocês tenham vitória, que vocês conquistem, que vocês sejam felizes. Vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. Mas eu quero que vocês recebam a bênção. E aí Deus dá orientação, olha, orem por essa nação que vocês agora vão habitar. Trabalhe, case seus filhos, case suas filhas. Conquiste, plante, cultive, viva. Mesmo no exílio, meu irmão, minha irmã, mesmo na pandemia, o mundo não acabou ainda. A igreja também não. A sua vida também não. É claro que alguns perderam empregos, alguns estão com dificuldade, com provações, mas Deus está nisso. Você precisa crer e entender, meu irmão, minha irmã, que o Senhor está nisso e que você depende do Senhor. Ele é a fonte. Você precisa entender os planos e os propósitos do Senhor para a sua vida, ainda que a gente não enxergue, ainda que a gente não entenda. Por isso eu queria dizer para você, nesta noite, meu irmão, minha irmã, você jovem, em nome de Jesus, namore sim, fique noivo sim, case-se sim. Ei, pai, mãe, case seus filhos, suas filhas sim. Eu disse outro dia, ainda que o seu filho adolescente, quem sabe jovenzinho, tá só com 18, 19 anos, inventou de querer casar. Meu irmão, minha irmã, pai, mãe, deixa eu te dizer uma coisa, glorifica a Deus. Se o seu filho e sua filha está querendo casar, mas ele tem que fazer a faculdade primeiro, isso não é problema. Eu vi um testemunho de um pai outro dia falando isso. Filho jovem, ia para a faculdade ainda, mas estava pensando em casar. O pai chegou e falou, case meu filho, pode casar que a faculdade é minha. Pode casar. É claro, comida na mesa eu não ponho não, você se vira. Mas a faculdade é minha. Isso não é impedimento para casar não. Para com essa conversa, viu meu irmão, minha irmã.
Pare com essa conversa, viu, pai e mãe? Ter filhos em meio à pandemia? Ter filhos com o mundo assim? Criar filhos para o mundo? Para com essa conversa, viu, meu irmão, minha irmã? É para Deus, é para a glória de Deus, e é a vontade de Deus. Deus te fez agora, esse é o seu tempo, esta é a sua geração, esta é a sua vida, esse é o seu momento de você trabalhar, conquistar, viver, glorificar a Deus, fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração, confiando nele, na direção dele, obedecendo a sua palavra. Em nome de Jesus, nós precisamos voltar a crer e confiar no Senhor, irmãos. Tem hora que eu fico assustado com alguns crentes, parece que não lê a Bíblia. Parece que não teme mais a Deus, confia mais no que ouve aí fora, aí, ó, nas notícias. Meu irmão, minha irmã, as notícias nós precisamos ouvir sim para tomar conhecimento. É claro, tomar cuidado com os fake também. Mas o que você precisava mais prestar atenção, meu irmão, minha irmã, é na palavra do Senhor. É o que Deus está dizendo. É o que o Senhor fala. E aqueles que têm o Espírito de Deus, ouve o que o Espírito diz. Quem está em Cristo, ouve o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é viva e é eficaz, irmãos, e ela é viva para quem está vivo. E quem está em Cristo recebeu vida. E quem tem vida ouve a palavra de Deus e a entende. E que o não entende, se orar e pedir para Deus, Deus explica e esclarece. É isso que nós aprendemos na palavra. Servos do Senhor não andam confusos. Servos do Senhor não andam com medo. Servos do Senhor não andam apavorados. Servos do Senhor confiam no Senhor. Marcham confiando no Senhor, porque sabe do propósito que Deus tem na vida de cada um de nós, irmãos, como igreja. Eu gostaria que nós estivéssemos refletindo acerca destas coisas. Abramos, irmãos, nossos olhos, confiamos no Senhor, estejamos atentos às suas orientações em nome de Jesus. Esse é o tempo que Deus nos fez, irmãos. É a nossa geração. É preciso que eu e você estejamos fazendo a vontade de Deus, estejamos caminhando, irmãos, e deixando, quem sabe, uma lembrança no futuro de alguém que batalhou, que trabalhou, que lutou, que conquistou, que venceu, deixar um legado, irmãos, de alguém que temeu e confiou no Senhor, que conquistou, que teve vitórias, irmãos. Ainda que para o mundo e para algumas situações, para algumas pessoas pareçam derrota, ainda que pareça que talvez você é um perdedor, eu queria que em nome de Jesus, nesta noite, eu e você nos lembrássemos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, diz a palavra. Jesus venceu a morte, irmãos. Nós somos vencedores, temos garantia de vida eterna, temos um céu preparado para nós. E aqui na terra, Deus conosco, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós vamos comer do pão, beber do cálice agora mesmo. Símbolos da presença de Jesus, símbolo de que o Senhor está conosco, de que Ele morreu e ressuscitou, está vivo e vive pelos séculos dos séculos, e Ele garante para nós vida. Precisamos caminhar assim, irmãos, como alguém que vence, que está vencendo, ainda que pareça que estejamos perdendo, irmãos. Nós estamos vencendo, isso é para enganar o inimigo. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Você teve alguma derrota, algum fracasso? Deus está enganando o inimigo. Ele está fazendo que o inimigo olhe para você e pense que você está derrotado, que você está perdido. Você precisa abrir o olho aí, ó, entender e glorificar a Deus. Obrigado, Senhor, porque tem coisas melhores para mim. O Senhor está me dando livramento, o Senhor tem bênção, tem cuidado, tem provisão. O Senhor está me quebrantando, está me ensinando a te servir. Precisamos abrir a nossa mente, irmãos, nosso coração. Nós somos do Senhor. E uma outra coisa, irmãos, que precisamos nos lembrar. Jesus está voltando. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Nós vamos embora, irmãos. Não importa onde você esteja, Volta Redonda na Babilônia ou Jerusalém. Essa não é a nossa pátria. A nossa pátria é outra. Nós estamos aqui por um tempo, estamos aqui para a glória de Deus. Para isso Deus te trouxe a existência. E Ele quer glorificar o nome dEle através da sua vida. Então é preciso que eu e você estejamos atentos, confiantes e observemos, irmãos, as orientações do Senhor. Caminhe na palavra, meu irmão. Ouça a palavra, obedeça a palavra, em nome de Jesus. E você vai experimentar grandes coisas. E o privilégio de saber que Deus
te escolheu, me escolheu, para que o nome dele seja glorificado.